Eu quero começar, Bruno, perguntando a você, justamente como o Mirador surgiu aí na sua trajetória profissional, que você sempre se manteve ativo, mas eu acredito que é o primeiro longa-metragem de ficção da sua carreira, né? Você tem até também crédito em longa-metragem, mas em documentário, né? Que foi com o Cinematoso de 2009. E aí você Isso. fez um dos segmentos do Circular de 2010, né? Como que foi aí todo o percurso para você conseguir viabilizar esse projeto? Então, bem como você falou, tem o Cinematoso, que é um documentário, né? Longa-metragem também, que fiz a direção, e o Circular, só que o Circular era isso, eram 5 diretores. Então, na prática, acabou não sendo uma experiência de longa-metragem, porque, principalmente no trabalho de set, de filmagem, era como se estivesse rodando um curta, né? Eu trabalhei ali poucas diárias, eu rodei o meu trecho do filme em 3 ou 4 diárias. Então, apesar do produto final ser um longa, a sensação era muito estranha. Era como se tivesse rodado 5 curtas que depois foram ali intercalados na montagem. E o Mirador, sim, é o meu primeiro longa solo na direção. O filme foi rodado em 2018. Ele foi um filme que aconteceu até rápido, assim, se a gente for levar em consideração a média que um projeto de longa-metragem demora para ser desenvolvido, aprovado, conseguir financiamento, ele foi até um pouco rápido, assim, da gênese da ideia até conseguir aprovação em um edital e a filmagem em 2018. Aí demorou um pouquinho para lançar, porque foi feito com um super baixo orçamento, né? Ele foi realizado através de um edital aqui da Fundação Cultural de Curitiba, em parceria com o Fundo Setorial do Audiovisual, um edital que chama Arranjos Regionais, e o orçamento do filme foi R$ 375 mil, que, né, para quem pôde assistir o filme, ou quando forem assistir o filme, assim, podem reparar assim, que tem bastante locações, né, tem muitos personagens, então foi bem desafiador fazer o filme, contando a história da forma que a gente queria contar, né, tendo o cuidado que a gente queria ter com os atores e também com a parte estética, dentro desse orçamento bem limitado. E, e acho que para começar um pouquinho essa história, assim, o roteiro foi em parceria com meu amigo William Biagioli e partiu assim de observações assim do cotidiano, né? De histórias de paternidade, de maternidade, de conflitos de pessoas próximas que eu vinha observando conflitos, principalmente em relação à questão da guarda, dos cuidados com as crianças, né, frutos desses relacionamentos. Ia ser justamente o ponto da minha próxima questão, eu queria saber sobre gênese de roteiro, mas você antecipou que o tema aí da paternidade foi o que chamou a sua atenção, né, num processo de observação, porque é um filme que também ele tem uma preocupação em identificar essa realidade que cerca qualquer brasileiro, né, que é essa dificuldade de se manter no mercado de trabalho, digamos assim, e é um protagonista que fica ali de emprego em emprego ou subemprego, né, em alguns casos, mas ele também faz essa junção de paternidade e realidade profissional também com esse universo do boxe. Como que foi a junção dessas e outras pautas, hein, do roteiro? Sim. Então, Alex, na verdade a gênese mesmo, inicial do projeto, era um filme de boxe. Um filme, não um filme de boxe, mas um filme que tivesse boxe como seu plano de fundo. Porque o meu trecho do Circular, que você comentou, era um personagem que já era um boxeador, assim. Mas eu fiquei um pouco, não é frustrado a palavra, assim, mas assim, foi uma participação dentro de um filme que tinha outras 4 histórias, então ficou tudo muito exprimido, eu não consegui desenvolver e abordar tanto esse universo do boxe, que é um universo que eu acho muito interessante, tanto imageticamente, né, falando assim, mas também acho um universo interessante por ser um esporte que no Brasil é deixado um pouco de lado, assim, ele não é tão popular, então é um esporte quem resolve se dedicar ao boxe assim passa por diversas dificuldades assim, principalmente financeiras, de estrutura.
Então, o pontapé inicial foi isso, um filme de boxe. Só que eu não queria fazer um filme de boxe, né? Fazer um filme como os americanos fazem, com aquela jornada clássica, em que você começa o filme e você já sabe exatamente como aquilo vai se desenrolar, com um triunfo lá no final, porque isso foge completamente à nossa realidade brasileira. Então, a ideia foi fazer um filme que tivesse o boxe como plano de fundo, mas, mas isso ainda não, eu não tinha uma história. E aí foi dessa observação do dia a dia, do cotidiano, e dessas histórias de paternidade que estavam rondando o meu círculo assim de amizade, de que surgiu a ideia do filme, de fazer, né, esse boxeador que se depara com essa situação de ter que cuidar da filha dele sozinho, né? O cara que começa o filme sendo um pai bem relapso, assim, que é um pouco o retrato, né, de muitos pais, Uhum. de relacionamentos assim que de pessoas que se separaram por algum motivo e tal, que cumprem só aquele básico, né? Pega a criança, leva para brincar, cumpre aquilo ali, mas assim, boa parte do tempo quem acaba ficando com os cuidados é a mãe, de uma forma muito desigual. E eu achei que essa era uma boa premissa para a gente discutir, né, um tema que fosse relevante, que fosse importante de ser abordado e ao mesmo tempo unir isso ao boxe. E aí no desenvolvimento do roteiro, junto com o William, foram surgindo essas outras questões de uma forma meio natural, assim, por ser um personagem brasileiro, dentro da realidade brasileira, acabou vindo toda essa questão do trabalho, né, os trabalhos que ele executa, assim. Daí nessa parte, saindo um pouco da questão da paternidade, que surge de uma observação, porque eu não sou pai e tal, todo o restante das outras atividades ali que ele realiza, quase todas, vieram muito de experiências minhas passadas, assim. Eu trabalhei com restaurante, né, trabalhei de cozinheiro em um dado período, é, aquele universo de beira de estrada, de caminhões também. Eu viajei muito com meu pai, né? Meu pai era caminhoneiro, então é um ambiente que eu conheço bem, assim. Antes de trabalhar com cinema, eu trabalhava com meu pai, assim, um serviço, como se diz, braçal, assim, né, de trabalhar fazendo entregas e tal. Então eu fui trazendo tudo isso para o filme, porque é um tipo de cinema que eu gosto, né? Esse cinema bem calcado na realidade, assim, mostrando esses detalhes assim da realidade brasileira. E gosto de trabalhar com, com coisas que eu conheço. É claro que se eu não conheço um dado universo, eu vou atrás de estudar e tal. Mas no caso do Mirador, é todo aquele ambiente de cozinha, né, aqueles bastidores ali da cozinha dessa vida de estrada, de caminhões, de barracões, são coisas que eu vivi e que eu quis trazer para o filme. Né? Eu quero ainda pegar um pouco nessa questão, Bruno, de paternidade, porque me chama muita atenção no seu filme como você, de certa forma, não exalta o seu protagonista como um herói pelo fato deles, enfim, assumir essa posição do pai, né, da criança que ele concebeu. E até muitos colegas que sempre fizeram a menção assistindo ao seu filme, por exemplo, a Kramer versus Kramer, que é um exemplo clássico, né, de como essa figura paterna até então ausente é exaltada por, enfim, assumir o papel sozinho ali, né, de responsabilidade por uma criança, e até mesmo como a mãe, que foi interpretada pela Meryl Streep, é vilanizada depois, quando ela ressurge em cena, né? Eu quero saber Sim. se, durante esse tempo que o Mirador ficou disponível na Mostra Tiradentes, se você teve algum feedback nesse sentido, em como esse personagem é retratado, especialmente pela perspectiva feminina, de público feminino. Então, Alex, assim, os feedbacks até agora têm sido bem positivos, assim. A gente né, teve desde o início essa preocupação, essa dupla preocupação, a de justamente não torná-lo um herói, como se ele fosse alguém especial, porque, né, no português, claro, como diz o ditado, assim, ele não está fazendo mais do que a sua obrigação, assim. Então, ele na verdade, assumir essa paternidade, começar a cuidar da filha dele, se dedicar,
é o que ele deveria ter feito desde o início, né? Então, a gente teve justamente esse cuidado no roteiro e na condução do personagem, na direção de não torná-lo um herói. E a outra preocupação também muito grande, importante, era de nunca demonizar a personagem da mãe, né, que vai embora. Porque desde o início da pesquisa, quando a gente começou a desenvolver, a gente foi atrás até de dados mesmo estatísticos, assim, e que os casos de abandono parental, assim, tá na casa dos 90 e poucos por cento, são sempre homens que vão embora e deixam os filhos, filhas com as mães, né? Então foi uma escolha muito consciente de fazer essa inversão de papéis, uma escolha consciente e arriscada ao mesmo tempo, né? De fazer essa inversão de papéis para contar isso da perspectiva de um homem. Mas os retornos que a gente tem recebido de homens e de mulheres têm sido muito positivo, no sentido de que as pessoas, né, compraram a ideia, entenderam o que a gente quis passar e a forma que a gente quis passar isso, né, através dessa inversão de papéis do que seria, no caso, mais comum, né. Penso que se fosse um filme de um homem que vai embora e uma mãe que fica com a criança cuidar, seria uma história assim já muito vista e revista, né? Eu acho que justamente esse é um dos pontos, acaba sendo um dos pontos fortes do roteiro e consequentemente do filme, essa inversão de perspectiva, né? Até agora tem sido bem legal assim e até acho que a mostra de Tiradentes sendo como ela foi, né, online, para a gente veio muito a calhar, foi muito bom, porque o filme pôde chegar num número muito maior de pessoas do que seria numa exibição presencial, né? E a gente sempre teve esse pensamento desde o início de fazer um filme que fosse popular, que pudesse chegar ao maior número de pessoas possíveis. E era um filme desde o início com essa ideia de gerar uma reflexão, né, de abordar um assunto que a gente considera relevante, importante, mas ao mesmo tempo um filme que pudesse divertir, emocionar, sensibilizar as pessoas, né, que é sempre um trabalho árduo, assim, você equilibrar, né, trazer um tema que é denso, né, que é importante de ser discutido, e ao mesmo tempo dentro de uma linguagem que consiga atingir o máximo de pessoas, né? Não fique restrito assim ao pessoal, vamos dizer, mais catequizado assim da linguagem cinematográfica. Outro aspecto que me chamou muita atenção no seu filme é o fato de que, com exceção de um momento ali de fúria do protagonista diante de um personagem, não é um filme exatamente que tem grandes clímax em algumas circunstâncias, também não tem nada de muito edificante ali expresso na relação entre pai e filha. É como se você encontrasse as emoções e a possibilidade de empatia com esse protagonista sem necessariamente calcar as situações ali em grandes ápices dramáticos. Eu quero saber como que foi essa escolha, se você chegou em até mesmo em algum momento durante a pós-produção, revendo ali todo o material, se você chegou até mesmo a castrar algum momento que você de repente tenha visto que enfim, subiu um pouco nas emoções, mas quis manter uma linha mais serena, sabe? Sim. Isso também fez parte né, das minhas escolhas assim de direção, né? Uhum. Então, desde o processo de escolha do elenco e posteriormente ensaios e na direção ali no próprio set, foi sempre nessa linha mesmo que você observou, de dosar, de nunca cair, era uma preocupação muito grande minha não cair no melodrama, sabe? Não cair numa coisa forçada, estereotipada. Então é justamente isso, assim, o personagem ele não tem grandes rompantes, a não ser esse momento que você citou. É que o filme, assim, ele fala de muitas coisas, né? Ele tem muitas camadas, assim. Uma preocupação pessoal que eu tinha era também desconstruir um pouco essa ideia de que, por ser um atleta de uma arte marcial, existe uma visão, às vezes, de parte das pessoas de que, naturalmente, é uma pessoa violenta.
e que não é, né? É um esporte como outro qualquer, então desconstruir um pouco essa ideia. Tem muitos filmes, no caso americanos, de personagens que são boxeadores e que vão para esse lado de personagens muito mais que tem muito mais esses rompantes de violência, estourados e que, né, cometem várias coisas, mesmo fora dos rings, assim, cometem várias coisas, atitudes violentas e tal. Teve um pouco essa ideia de desconstruir essa imagem do que é um boxeador e na questão do tom, o tom que a gente buscava para o filme, né? Então essas emoções que o filme desperta, até que a gente está tendo, né, de retorno, assim, é muito legal quando você escreve um filme, realiza um filme e você começa a ter esses feedbacks e você vê que você conseguiu, né, que naquele momento você, né, conseguiu conduzir e que as pessoas estão recebendo isso da forma que você realmente pensou. É, a gente a gente pensou desde o início, quando escreveu o roteiro, de que essas emoções elas fossem diluídas mesmo ao longo da trama, em que a gente não dependesse de grandes turning points, de grandes clímax, sabe? Porque isso ia um pouco contra esse realismo que a gente buscava ali, né? Que, que é o filme é um pouco isso, assim, a ideia era que era um retrato. Eu falei, gente, a gente está vendo um pedaço da vida desse cara. E quando o filme acaba, a história não acaba, né? A gente está vendo um percurso. Esse cara ele ainda tá em construção. Essa paternidade dele ainda está em construção. Mesmo quando o filme acaba, ele está num estado ainda de aprendizado, porque é um aprendizado que na verdade não se encerra, né? Então a gente tentou realmente fugir desses grandes clímax, e desses, enfim, desses grandes pontos de virada e tentou criar uma narrativa mais fluida, onde a gente fosse colocando as informações necessárias e as emoções necessárias para cada momento de uma forma o mais orgânica possível dentro da história, uma forma mais natural possível. Uhum. Bruno, para finalizar, eu tenho muita curiosidade para saber como você encontrou o Edilson Silva, porque ele é um ator que está em um momento de ascensão. Ele aparece em Bacurau, Divino Amor, como o Azog Nazaré e o Nó do Diabo, são alguns dos longas que ele apareceu recentemente. E exetuando experiências em curta, é o primeiro momento que o vemos à frente aí de um elenco, né? Então, como foi o processo de escalação dele e também, né, toda essa confiança depositada em um ator que aparece em cada take ali do filme. Sim. Bom, o Edilson foi uma dica, assim, uma indicação do William, né, que é meu amigo, co-roteirista do filme. Ele falou, cara, você tem que ver esse cara aqui, quando a gente estava pensando quem poderia fazer o Michael no filme. E daí ele me passou um link de Tanto Olhar o Céu, Gastei Meus Olhos, que é um curta-metragem da Natália Tereza. Natália, que inclusive foi da minha turma da faculdade de cinema, estudou junto. E aí eu vi o curta dela e achei o trabalho dele assim muito bom, assim. Depois fui buscar outros trabalhos assim, mas o da Natália Tereza em especial se assemelhava um pouco ao que eu imaginava para o personagem, que é isso que você reparou, né, que você comentou na pergunta anterior, assim, essa coisa às vezes um pouco mais contida, mais interiorizada, mas ao mesmo tempo eu precisava que ele tivesse essa aparência, essa força física, essa presença em cena. E aí fui buscar outros trabalhos dele, assisti O Porteiro do Dia e outros filmes. E apostei na escolha do Edilson. Entrei em contato com ele, ele tava filmando na época, e eu não tinha nenhum roteiro ainda na época, assim, mas tinha um argumento que eu enviei para ele, ele leu o argumento, gostou, e meio que já falou, tô dentro e tal. Eu falei, então massa, vamos partir para desenvolvimento do roteiro. Daí foi muito legal porque do argumento a gente foi para o roteiro e começou a escrever o roteiro já com o rosto, né? E é muito legal quando você pode escrever um personagem que já tem um corpo, que já tem um rosto, e já tendo uma base de alguns outros trabalhos dele, a gente já fui também moldando, assim, né? Já conseguia enxergar ele nas cenas. E o Edilson tem essa característica, assim, ele tem uma presença muito forte em cena.
Ele é muito expressivo e entendeu muito bem o personagem, assim, conseguiu passar ele de uma forma, né, muito forte e ao mesmo tempo muito sensível o, todas essas todas essas nuances do que é o personagem Michael, né, que lida, né, que vive ali em em universos muito rudes, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo convivendo com toda essa doçura da criança, né, da filha. É um papel bem difícil que ele conseguiu executar assim com maestria, assim. E do processo foi assim, foi muito à distância, em boa parte do tempo, assim. Depois a gente mandou o roteiro para ele via vídeos de boxe, de luta lá na cidade dele, porque ele nunca tinha tido contato com artes marciais, né? Então ele ficou assistindo muitas coisas lá, estudando o roteiro, estudando o personagem. E como eu comentei no começo, o filme baixíssimo orçamento, ele veio para cá sem um tempo muito extenso de preparação. Mas quando ele chegou, ele já foi para a academia e ele dividiu o dia dele entre treinos de boxe de manhã e ensaio à tarde da parte dramática, cenas com os outros atores e tal. Foi bem puxado para ele, mas foi impressionante. Assim, em 2 semanas ele tava lutando boxe. E a gente uniu aqui acho que a primeira vez que eu falo isso, assim, em entrevista e tal, uma curiosidade é que, assim, a academia onde ele treinou, onde ele se preparou, é a academia do filme. Hum. E o preparador dele é o Vitor, que faz o treinador dele no filme. Então, a gente uniu isso, eles já foram criando essa relação treinador-atleta já na preparação. E aí isso foi incorporado ao filme. Então, já era uma academia onde ele estava habituado, ele já tinha estabelecido uma relação ali com o Victor, e aí a coisa fluiu. Mais ou menos por aí. Bruno, eu tinha apontado que essa minha questão era a última, mas eu tinha tomado nota aqui também, que eu consultei que você tem um próximo projeto no gatilho, que é o Nem Toda História de Amor Acaba em Morte. Isso. Pode antecipar alguma coisa? Qual é o status desse projeto? Então, isso, tem esse próximo longa que já está aprovado. É também, né, um edital que chama de arranjos regionais, aqui do estado, esse é do estado, né, com o estado do Paraná com o fundo setorial. Esse é uma comédia dramática. Vai ser feito pela Beija-Flor Filmes, a produtora aqui de Curitiba. É uma comédia dramática resumindo assim, sobre um casal que se separa, mas por razões financeiras continua morando junto. E a partir daí vão acontecendo diversas questões, assim, não vou dar muito spoiler assim, mas a gente também tem uma questão nesse filme que a gente tem uma personagem surda, então já é um processo, já é um trabalho que a gente vem pesquisando há bastante tempo. Uma personagem surda que será feita, obviamente, por uma atriz surda, então tem toda uma questão de libras que vai ser incorporada no próprio projeto, no próprio filme, e, e me arriscando agora no próximo gênero, que é a comédia dramática, mas também seguindo essa pegada de ter um pano de fundo de questões bem brasileiras, assim, né? Questões sempre tem um pano de fundo assim um pouco social, vamos dizer assim, Uhum. não tão às vezes não tão político assim na sua camada mais evidente, mas no dia a dia dos personagens a gente sempre tenta, né, abordar questões que são urgentes aí do momento. E o status, na verdade, a gente está aguardando a liberação da verba, né? Isso é um pouco triste, assim, esse momento que a gente está vivendo com essa gestão do governo federal, da Ancine. No português, claro, o dinheiro está preso lá, assim, a gente passou por todas as etapas de aprovação e o próximo passo seria a assinatura do contrato e a liberação da verba, com previsão de filmagem para 2021. Agora também um pouco agravado assim, a questão do corona, então não sei se a gente vai conseguir filmar ainda em 2021, mas o dinheiro tá preso, a gente está esperando, né, que, que as instituições funcionem, façam o seu trabalho e liberem a verba do filme. Não só do nosso, como diversas outras produções, né, que já estão esperando até há mais tempo. Tem projetos de 2018 já que estão aguardando.
Esse é o status. Mas vai sair. Em algum momento vai sair, de alguma forma vai sair. E também desenvolvendo já outros roteiros aí para frente, né? Bom, Bruno, então eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, desejar boa sorte com seus próximos projetos e também com a trajetória que está por vir do Mirador. Valeu mesmo. Valeu, Alex. Muito obrigado aí pelo espaço, poder falar um pouco do Mirador. Quem quiser acompanhar, né, mais notícias sobre o filme, próximos festivais, a gente está com a próxima parada em Havana, Festival de Havana, em Cuba, no mês de março. Pode seguir lá a gente no Instagram, @miradorfilme, que a gente sempre vai atualizando por lá. Valeu, muito obrigado. Abraço aí para todo mundo. Um abraço, até a próxima. Até mais. Tchau. Valeu.